Olá, meu nome é Guilherme Góes. Hoje vamos discutir os fundamentos e os desafios do ensino em computação no Brasil. É crucial entender que a computação deixou de ser vista apenas como uma habilidade técnica para se tornar uma nova literácia, essencial para a cidadania em pleno no século XXI. No Brasil, esse movimento é formalizado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que estabelece a computação como um componente obrigatório na educação básica e é complementado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, que aprofundam e orientam a implementação com rigor técnico e pedagógico. O pilar central do ensino é o pensamento computacional, longe de ser apenas o pensar como computador. Por trás desse processo também é necessária uma abordagem de ensino em lógica e matemática, que estão envolvidas em diversas matérias ao longo dos cursos do ECOMP, como cálculo A, B e C. Esse pensamento também é uma abordagem para a resolução de problemas, baseada em 4 componentes-chave: a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e o desenvolvimento de algoritmos. O ensino em computação vem migrando do modelo expositivo tradicional para abordagens ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em problemas. A UFES, por exemplo, apresenta, além das próprias aulas teóricas, que são necessárias, aulas práticas e o ensino à elaboração de seminários, projetos e pesquisas fora do ambiente de sala de aula, o que coloca o estudante como protagonista. Estratégias como a gamificação e o ensino híbrido também surgem como ferramentas poderosas para aumentar o engajamento e a personalização da aprendizagem. Contudo, a implementação enfrenta desafios estruturais significativos. O principal deles é a formação de professores, que precisam se manter atualizados em áreas que evoluem muito rápido atualmente, como a inteligência artificial e a ciência de dados. Além disso, a carência de infraestrutura adequada e a dificuldade de promover a diversidade e a inclusão em uma área historicamente excludente são barreiras que precisam ser superadas. Superar esses desafios é fundamental para garantir o desenvolvimento das competências essenciais em computação, tanto as técnicas quanto as socioemocionais. E é sobre essas competências e o futuro da área que Pedro falará a seguir. Olá, eu sou o Pedro Henrique e, como o Guilherme mencionou, o ensino da computação visa desenvolver um conjunto amplo de competências e habilidades. De um lado temos as hard skills, que são a base técnica, o domínio da linguagem de programação, a compreensão de estruturas de dados e a capacidade de projetar algoritmos eficientes. E do outro lado temos as soft skills, que são aquelas habilidades pessoais, que são a resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade e, fundamentalmente, também a colaboração. Nenhuma dessas habilidades elas são subprodutos e devem ser desenvolvidas, cultivadas intencionalmente. Especialmente dos modelos de linguagem amplos, as LLMs, elas estão transformando a educação, atuando como tutores virtuais de ensino e também atuando como assistente de programação. Isso nos desafia a repensar mais a avaliação, focando menos na escrita manual de código e mais na capacidade de especificar problemas, avaliá-los criticamente e refinar as soluções geradas pela inteligência artificial. Além disso, novas fronteiras como ciência de dados e cibersegurança necessitam ser implementadas no currículo dos estudantes para que eles consigam estar lidando com as demandas futurísticas e as da atualidade. Para tornar esses conceitos acessíveis, ferramentas como Scratch, Code.org e MIT App Inventor são fundamentais, especialmente nos níveis iniciais, ao traduzir a lógica de programação de maneira visual, interativa e descomplicada. Concluindo, o sucesso do ensino da computação no Brasil não depende de apenas uma solução, mas sim de toda uma ação coordenada. Educadores precisam de uma formação continuada e devem promover ambientes inclusivos. Instituições devem investir em infraestrutura e em pedagogias inovadoras. E as políticas públicas precisam garantir o financiamento e a equidade no acesso, além também de fomentar a pesquisa na área. Somente com esse esforço conjunto, poderemos capacitar as novas gerações para um futuro cada vez mais digital, justo e inovador. Obrigado. Meu nome é Luciano, faço parte do curso de Ciência da Computação e hoje vou falar um pouco sobre as pesquisas em computação, tanto aqui na universidade quanto no âmbito geral. Muitos pensam que as pesquisas acontecem somente durante o processo de mestrado ou doutorado, mas ela acontece bem antes. Em computação, por exemplo, pesquisamos sobre como podemos resolver problemas reais utilizando tecnologia. Isso pode ser criar algoritmos mais eficientes, trabalhar com inteligência artificial e se aprofundar na segurança digital. Aqui na UFES existem vários grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. Um deles é o GEEK, focado em inteligência computacional, e o LCAD, que atua em computação de alto desempenho. Todos esses grupos estão ligados ao ProCC, que é o programa de pós-graduação, que também oferece um mestrado em ciência da computação. Alunos de graduação também podem se envolver nessas pesquisas. A universidade disponibiliza bolsas para quem quer começar ainda na graduação, através de programas como o PIBIT e o PIBIC. Além do conhecimento técnico,
Participar das pesquisas desenvolve a escrita, a apresentação e o pensamento crítico. Os resultados dessas pesquisas são publicados em artigos científicos e em revistas especializadas, além de apresentados em eventos muito importantes, como o Simpósio Brasileiro de Computação, o SBC. Isso permite uma troca valiosa de experiências entre pesquisadores de todo o Brasil. Fazer pesquisa não é só para quem quer seguir a carreira acadêmica, também serve para criar novas soluções para a sociedade, além de nos preparar para o mercado de trabalho de forma mais completa e inovadora. Em suma, a pesquisa em computação é uma ferramenta crucial para transformarmos conhecimento em inovação. Quanto antes nos envolvemos, crescemos como profissionais e como cidadãos. Olá, meu nome é Bernardo Abraão e hoje eu vou falar um pouco sobre pesquisa e extensão na área de computação. Quando falamos em extensão na área de computação, estamos nos referindo a atividades que levam um conhecimento acadêmico para além da sala de aula, ou seja, é uma integração entre o conhecimento acadêmico e a sociedade. Nesse caso, os projetos de extensão servem para resolver problemas da nossa sociedade, ou seja, problemas reais. Nessa solução de problemas, podemos ter desenvolvimento de projetos para a sociedade, podemos ter palestras ao público e podemos ter a integração da universidade com diversas empresas. Entre os exemplos de cursos que podemos citar para os projetos de extensão, podemos falar sobre segurança de dados, podemos falar sobre análise de dados e até inteligência artificial, que são projetos que servem para beneficiar a sociedade como um todo. Também podemos falar sobre a integração da universidade com empresas, ou seja, a universidade pode se aliar a empresas, fazer projetos dentro de empresas para poder dar um conhecimento sobre o mercado de trabalho para os alunos, entre outros projetos. Também teríamos projetos mais diretos, que seriam a pesquisa e desenvolvimento, onde o ambiente acadêmico desenvolveria pesquisas para ajudar a sociedade, como, por exemplo, desenvolver alguma aplicação, algum software para um meio público, por exemplo, sinalização de trânsito, software que ajudaria a melhorar a eficiência da sinalização de trânsito, entre outros. Um dos exemplos desses projetos de extensão que a UFES aqui já fez foi a revista Propagação, que serve para divulgar os projetos de extensão para a sociedade no geral. Para finalizar, vou dizer os benefícios que o projeto de extensão faz para a vida dos estudantes. Bom, para os estudantes é muito importante os projetos de extensão porque eles ajudam a fortalecer o networking dos alunos, ou seja, eles têm mais oportunidades de se integrar com pessoas mais experientes ou com empresas das áreas, melhora do currículo no geral e também ajuda na sociedade, no ambiente, na comunidade em si, tipo, melhorando a vida e desenvolvendo projetos realmente eficientes. Oi, meu nome é Wagner Cauê e eu vou falar sobre o artigo científico. Ele é um tipo de texto acadêmico utilizado por especialistas em uma determinada área para poder compartilhar os resultados de uma pesquisa de forma clara e técnica. Ele é essencial para o avanço da ciência, porque registra descobertas, promove debate entre pesquisadores e ajuda a divulgar novas ideias, teorias e inovações. No caso da computação, por exemplo, os temas dos artigos podem variar. Alguns exploram usar inteligência artificial para ajudar no diagnóstico de doenças, outros propõem formas de proteger dados pessoais em aplicativos, exploram o desenvolvimento de interfaces de usuário mais intuitivas para melhorar a experiência de aplicativos móveis, ou analisam o uso da computação quântica para resolver problemas complexos de forma mais rápida, sempre com uma base técnica sólida e uma metodologia bem definida. Além de divulgar conhecimento, esses artigos também servem para demonstrar descobertas e atualizar o que a gente sabe sobre determinados assuntos e até influenciar o desenvolvimento da indústria e impulsionar a inovação da tecnologia no setor. Existem algumas características que são marcas registradas de um bom artigo científico. Ele precisa ter um rigor metodológico, uma linguagem objetiva, trazer algo novo e abordar um tema relevante. E claro, tudo isso baseado em dados confiáveis, com citações e referências, que mostram como o trabalho se conecta com outras pesquisas que já foram feitas. E antes de ser publicado, o artigo passa por uma revisão por pares. Isso significa que outros especialistas da área avaliam o texto para verificar se ele realmente tem qualidade, se os resultados fazem sentido e se a pesquisa é relevante. É um jeito de garantir que só trabalhos sérios e bem feitos cheguem ao público acadêmico. Olá, meu nome é Érico Oliveira e irei comentar um pouco como produzir um artigo. O discente interessado em publicar um artigo é necessário que ele esteja inserido em um projeto,
seja iniciação científica, seja extensão em pesquisa. Uma vez inserido em um projeto e com a pesquisa em andamento, a produção do artigo segue etapas bem definidas. O primeiro passo é ter convicção sobre o objetivo do seu texto. O seu artigo deve ser claro e sólido. A sua pesquisa deve trazer dados que comprovem os seus argumentos. Siga o modelo padrão. A maioria dos periódicos utilizam o modelo IMRV: introdução, método, resolução e discussão. Introdução introduz o tema e o objetivo do seu artigo. O método descreve como você produziu esse artigo e sua pesquisa. A resolução mostra os resultados e discussão discorre sobre a pesquisa e a conclusão do seu artigo. Insira título, resumo e lista de referências. Corrija frases desconexas e erros ortográficos para maior compreensão do texto e se lembre, você será avaliado por especialistas que exigirão precisão metodológica. Após a submissão, o artigo passará por uma revisão por pares. Pode demorar semanas, meses, então seja paciente. O importante, mesmo com recusa ou aceitas, é usar o feedback para a melhora do seu texto. Olá, boa tarde, me chamo Laísla e vou falar um pouco sobre os artigos produzidos na UFES. A Universidade Federal de Sergipe auxilia na produção de artigos através de vários meios e iniciativas, como pelo seu repositório institucional, que é um sistema onde reúne, dissemina e preserva todas as produções acadêmicas e científicas da universidade. Seu conteúdo é organizado e de livre acesso a todos os cidadãos e interessados, o que aumenta sua visibilidade e o impacto dessas produções, tanto no estado sergipano quanto nacional e internacionalmente. Já o portal de periódicos científicos da UFES oferece uma ampla variedade a diversas revistas acadêmicas produzidas pela própria universidade, o que aumenta a sua visibilidade, o seu impacto também na sociedade, e eles também adotam uma política de acesso livre à informação, em consonância com o movimento de dados abertos da ciência e a democratização da informação. Todas as iniciativas citadas visam não apenas a publicação de artigos. Por fim, falarei brevemente sobre os principais sites onde podemos encontrar artigos além do domínio UFES. Um deles é a plataforma Lattes, que é um sistema que foi criado e é mantido até hoje pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntam uma série de bases de dados curriculares, grupos de pesquisa e também de instituições, visam não apenas a publicação de artigos, mas também a democratização da informação e também a promoção da pesquisa na comunidade acadêmica, contribuindo, portanto, de todas as formas para a sociedade sergipana, brasileira e internacional, abrangendo todas as áreas de conhecimento que estão atuantes no Brasil. Enquanto a plataforma Lattes tem sua abrangência mais nacional, nós também temos o OrcID, que é outro site que é um sistema de currículos também, só que ele engloba de forma internacional, mas também serve para o mesmo propósito que nem a plataforma citada anteriormente, que ele junta currículos e desses currículos a gente tem acesso a vários artigos e produções científicas de diversos autores ao redor do mundo. A diferença é essa. Tecnicamente, em relação às duas, a diferença fica no modo como o usuário quer encontrar os artigos. Se você, o usuário, quiser encontrar um artigo já direto pelo autor, ou seja, pesquisando, tipo, por exemplo, Sônia Guimarães, aí os dois sites irão oferecer uma aba de pesquisa, onde você pode colocar nome, sobrenome, se você souber o ID do autor e também a nacionalidade. Um filtro de pesquisa, as duas têm. Só que se você quiser pesquisar um tema específico, sem estar pensando muito em um autor, aí a melhor plataforma para isso é o OrcID. Meu nome é Caio, faço ciência da computação. Eu fiquei com o tema congresso e, por definição, congresso é um evento que reúne professores, pesquisadores e cientistas de uma determinada área para debater um conhecimento em comum. Normalmente, isso acontece em faculdades, centros de pesquisas. É claro que isso não se delimita a uma certa área do conhecimento em específico. Isso pode ir de humanas a exatas. Agora você deve estar se perguntando, o que caracteriza um congresso acadêmico? Normalmente o congresso acadêmico se caracteriza por um tema em comum que vai ser debatido durante toda a sessão. É claro que não é qualquer coisa que consegue passar por um congresso acadêmico. Ele precisa passar por uma bancada especialista no tema em específico, no caso. Se ele demonstrar bons pontos, bons argumentos, coisas interessantes a serem discutidas, ele pode ser apresentado de forma oral na sessão. Agora, vamos responder uma pergunta que é bem simples e a resposta é tão simples quanto ela. Por que alguém faz um congresso acadêmico? Bem, o congresso acadêmico tem uma função muito importante na nossa sociedade, que é divulgar pesquisas e descobertas recentes, além de
estimular que outras pesquisas sejam feitas para determinada área. Então, é um evento muito importante para a sociedade como um todo e para o avanço do conhecimento em áreas específicas. De fato, é notável que o Congresso Acadêmico teve grande participação no avanço da nossa tecnologia. Ocorreram diversos na história, mas vamos falar só da área da computação. Teve o ENAC, que foi de 1942 a 1945, teve a contribuição de Alan Turing, que foi dada em um congresso acadêmico, teve o Congresso Nacional de Processamento de Dados, que aconteceu no Brasil, em 69, no caso. E, é claro, essas ideias e muitas outras são essenciais para a nossa sociedade. E tudo isso graças ao Congresso Acadêmico. Olá, meu nome é João, eu vou falar um pouco sobre a especialização na área de computação. Para começar, é fundamental compreender o que uma especialização realmente significa. No meio acadêmico, ela se enquadra como um tipo de pós-graduação lato sensu, ou seja, é um curso realizado após a graduação, com o propósito de aprofundar conhecimentos técnicos, práticos e em um campo de atuação específico. Essas especializações, que geralmente têm duração de 1 a 2 anos, são muito procuradas por aqueles que buscam se atualizar ou ganhar destaque no mercado de trabalho. É importante fazer uma distinção clara aqui que existem 2 tipos principais de pós-graduação. A modalidade lato sensu, que inclui as especializações e os MBAs, e é voltado diretamente para a prática profissional e confere um certificado ao término. Já a modalidade stricto sensu compreende mestrado e doutorado, cujo foco principal é a produção científica e acadêmica, concedendo respectivamente os títulos de mestre e doutor. Ambos os caminhos são igualmente válidos e a escolha ideal dependerá sempre dos seus objetivos profissionais e de carreira. Na ciência da computação, as especializações lato sensu são incrivelmente valorizadas nos setores como inteligência artificial, ciência de dados, cibersegurança, desenvolvimento de software, computação em nuvem, engenharia de dados e muitos outros que estão em constante e rápida evolução, gerando uma alta demanda por profissionais com qualificações específicas e atualizadas. Mesmo que a especialização seja uma etapa que vem após a graduação, a UFES desempenha um papel fundamental na sua preparação. Nosso curso oferece uma formação robusta e diversificada, com disciplinas obrigatórias e optativas que permitem a exploração de diversas áreas da computação. Além disso, a universidade incentiva ativamente a iniciação científica, os estágios e os projetos de extensão. Todo esse arcabouço auxilia o aluno a identificar as áreas com as quais mais se identifica e construir uma base de conhecimento sólida, essencial para a escolha de uma futura e bem-sucedida especialização. Meu nome é Luiz Carlos, vou continuar a falar um pouco sobre a especialização. Pois bem, entendido o porquê da especialização, vamos mergulhar no o quê. O universo da computação é imenso, mas vamos focar em 3 exemplos que ilustram bem o poder de se aprofundar em uma área que está em altíssima demanda e definindo o futuro da tecnologia. Primeiro, a inteligência artificial e a ciência de dados. O especialista aqui transforma o imenso volume de dados que geramos em inteligência, permitindo que empresas tomem decisões mais estratégicas. Ele não só cria modelos para prever tendências, mas também desenvolve os algoritmos de IA por trás de inovações que usamos todos os dias, como assistentes de voz, sistemas de recomendação e até mesmo diagnósticos médicos que podem salvar vidas. É a área para quem está na vanguarda, resolvendo problemas complexos com criatividade e dados. Em seguida, temos a cibersegurança. Com nossa vida cada vez mais online, proteger informações se tornou uma necessidade absoluta. O especialista em cibersegurança atua como um guardião digital. É um cargo de batalha constante, um verdadeiro xadrez tecnológico, onde é preciso estar sempre um passo à frente das novas ameaças para proteger os dados, a infraestrutura e a privacidade de todos nós. É uma área dinâmica, de importância crítica, onde a necessidade de profissionais qualificados só aumenta. Por fim, a computação em nuvem, ou cloud computing, o alicerce da tecnologia moderna. Quase tudo que usamos hoje, do streaming ao e-mail, roda na nuvem. O especialista em cloud é o arquiteto dessa infraestrutura digital. Seu trabalho é projetar sistemas, garantindo que tudo seja escalável, disponível e seguro. É ele quem assegura que serviços essenciais funcionem perfeitamente para milhões de pessoas simultaneamente, com a máxima eficiência. Esses são apenas alguns exemplos do que é possível. Lembre-se que a especialização não é um ponto de chegada, mas uma jornada de aprendizado contínuo. E a base sólida que vocês constroem aqui na UFES é o que permitirá que escolham um caminho que mais os apaixona e se tornem os especialistas que irão, de fato, mudar o nosso amanhã. Olá, eu me chamo Natália Andrade e, partindo do que foi dito anteriormente, eu quero destacar o mestrado,
que é um curso de aprofundamento dos conhecimentos da graduação, tendo diferentes objetivos conforme a modalidade escolhida. Existem duas modalidades de mestrado, o acadêmico e o profissional. O profissional é um curso menos teórico e voltado para o mercado de trabalho. Nele, o aluno apresenta um projeto ou estudo de caso como trabalho de conclusão. Já no mestrado acadêmico, é voltado mais para o ensino e para a pesquisa, normalmente direcionado para quem deseja lecionar. Nele, o aluno apresenta uma dissertação teórica para concluir o curso. O mestrado profissional surgiu da necessidade de capacitação diferente da ofertada pelo mestrado acadêmico. Os objetivos dessa modalidade de curso consistem em formar mestres habilitados em atuar em áreas vinculadas ao mercado de trabalho e ao sistema produtivo, bem como realizar e desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos sobre temas de interesse público. Já o mestrado acadêmico tem por objetivo formar profissionais que desejam lecionar e se inserir no meio acadêmico como pesquisadores ou professores. Bom, agora que você já sabe o que é o mestrado, seus tipos e seus objetivos, eu vou explicar um pouco do processo para dar entrada no curso. O primeiro passo para entrar no mestrado é você escolher um programa adequado para as suas preferências, como a área de concentração e a instituição de ensino. Após isso, é preciso ficar atento ao edital da instituição escolhida e checar a documentação necessária, os critérios de seleção, o número de vagas e o cronograma. Feito isso, é hora de realizar sua inscrição e participar do processo seletivo, que varia de cada instituição. E agora eu vou deixar vocês com um trecho da entrevista com o mestrando acadêmico aqui da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o tema central do seu mestrado e quais foram os principais fatores que motivaram a sua escolha. Então, atualmente, minha pesquisa está dentro da computação teórica, ali envolvendo a questão de otimização. O porquê que eu escolhi essa área em específico é porque, na verdade, eu sou formada em matemática aplicada e meu interesse era trabalhar em otimização, e aí caiu como se fosse uma luva essa questão de vir para o departamento de computação para poder trabalhar com isso. Olá, sou Ian Martins e eu vou falar um pouco sobre doutorado. Doutorado é um grau acadêmico concedido por uma instituição de ensino superior com o intuito de qualificar pesquisadores e cientistas para a geração de um novo conhecimento científico, em áreas como IA, engenharia de software e teoria computacional, entre outras. O programa de doutorado tem duração média de 3 a 5 anos, variável conforme a instituição e o programa. Durante esse período, o discente deve conduzir investigações científicas minuciosas sobre um tema específico. Ele irá se submeter ao exame de qualificação, no qual o progresso e a qualidade de sua pesquisa serão avaliados. Ele deve elaborar uma tese com contribuições inéditas e originais e, por fim, realizar a defesa pública de sua tese perante uma banca examinadora. Para o ingresso no doutorado, normalmente é necessário o diploma de conclusão de mestrado. Contudo, em certas circunstâncias, é possível ingressar logo após a graduação, no chamado doutorado direto. Além disso, é preciso a comprovação de proficiência em pelo menos um idioma estrangeiro, quase sempre o inglês ou o espanhol. Existem diferentes modalidades de doutorado, classificados genericamente em doutorados acadêmicos, que são destinados a professores e cientistas que desejam apresentar propostas para melhorar ou solucionar problemas existentes. Além disso, existe o doutorado profissional, direcionado a profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos e aplicá-los a seu respectivo campo de atuação. Em relação ao doutorado em computação na UFES, infelizmente o ProCC ainda não oferece tal curso. Entretanto, os interessados podem se candidatar em outras instituições de ensino superior no Brasil, tais como a Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O aluno também pode procurar instituições internacionais de renome, como o MIT nos Estados Unidos e a Universidade de Oxford na Inglaterra. Eu me chamo Franciele Rebeca e eu vou falar sobre o ProCC. O ProCC é um programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe, que oferece cursos em nível de mestrado e doutorado acadêmico. Ele é composto pelo colegiado, responsável pela gestão acadêmica, pela coordenação, responsável pela gestão administrativa, pela secretaria, responsável pelo controle das atividades acadêmicas e administrativas do programa, pelos discentes e pelos docentes. Em relação à participação no ProCC, o docente deve apresentar uma solicitação de credenciamento que será homologada pelo colegiado e o discente passará por um processo seletivo que será elaborado pelo colegiado. O ProCC ele possui 3 linhas de pesquisa: a computação inteligente,
que compreende a aplicação de técnicas de inteligência artificial para solucionar problemas complexos. A segunda é a engenharia de software e sistema de informação, que compreende o rigoroso desenvolvimento de um software, o gerenciamento de projetos de software. E a terceira linha de pesquisa são as redes de computadores e sistemas distribuídos, que compreende o desenvolvimento e a utilização de técnicas para a construção de sistemas distribuídos e embarcados e para a avaliação de desempenho de redes de computadores. Eu me chamo Pedro Lucas Vasconcelos e sou da turma de Ciências da Computação. O Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, o PROCC, tem apresentado resultados expressivos em diversas áreas da computação, como inteligência artificial, engenharia de software, redes e sistemas distribuídos. As pesquisas desenvolvidas geram artigos científicos, sistemas protótipos, aplicações práticas e dissertações sobre os temas. Entre os destaques estão o sistema especialista AppSea, voltado para segurança contra ataques de software, estudo sobre envelhecimento de software em ambientes com containers, otimizações de serviços para a internet das coisas e conformidade legal de blockchain. No cenário nacional, o PROCC mantém colaborações com universidades como a UFMG, a UESB, a Unicamp e a PUC-SP. Essa última, por meio do Centro de Pesquisas em Inteligência Artificial, o TECLA. No exterior, destaca-se a parceria com universidades canadenses, como a Houston University e a McMaster University, fortalecendo o intercâmbio acadêmico e a projeção internacional do programa. Além disso, colaborações com entidades como o SEBRAE, Sergipe, o FINEP, o CNPq e a FAPTEC viabilizam recursos para bolsas, estudos científicos e pesquisas, assim ajudando o programa. Esses vínculos ampliam o alcance e impacto das pesquisas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento tecnológico, científico e social delas em níveis regionais, nacionais e internacionais. Olá, meu nome é Caio Vinícius, graduando em Ciências da Computação. E você já parou para se perguntar como é que o conhecimento avança? A resposta está nos grupos de pesquisas. Os grupos de pesquisas acadêmicas são a espinha dorsal da produção de conhecimento e inovação em diversas áreas do conhecimento e do saber. A sua história e contexto estão intrinsecamente ligados à evolução da própria universidade e da ciência. A pesquisa científica, em seus primórdios, era frequentemente uma atividade de indivíduos isolados ou de grupos informais, muitas vezes ligados a academias e sociedades científicas que surgiram a partir do século XVII, como a Royal Society na Inglaterra. O século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, consolidou a pesquisa como uma atividade central nas universidades. O financiamento governamental e a demanda por inovação tecnológica impulsionaram a criação de centros e institutos de pesquisa mais estruturados. Já no Brasil, a formalização dos grupos de pesquisas, especialmente a partir da década de 90, ganhou um novo patamar com a criação e a consolidação do Diretório dos Grupos de Pesquisas no Brasil, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, os grupos de pesquisas são ambientes colaborativos e dinâmicos, que funcionam como comunidades da prática. Eles são essenciais para formação de novos pesquisadores, produção de conhecimento, solução de problemas complexos e transformações de tecnologia. No Departamento de Computação da UFES, temos alguns exemplos de grupos de pesquisas, como o Grupo de Pesquisa de Redes de Computadores, que ele foca em desenvolvimento e avaliação de aplicações em redes fixas e móveis, grupos de pesquisas e inteligências em imagens, que atuam em automação e interatividade, interfaces naturais e personalização, sistemas multiagentes inteligentes e visão computacional. Os grupos de pesquisas e estudos em informática na saúde, que exploram a aplicação da informática na área da saúde. Oi, meu nome é Kilvio Emanuel e eu vou falar sobre a interação dos grupos de pesquisa com o PROCC. Então, o PROCC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação na UFS, tem uma conexão direta com os grupos de pesquisa do DECOMP. Essa relação entre esses dois é essencial, porque é dentro desses grupos que os alunos realmente colocam em prática tudo o que aprendem dentro do mestrado. Esses grupos funcionam como núcleos de pesquisa, onde os professores e os alunos desenvolvem projetos científicos de verdade, com aplicação prática e impacto social. Por exemplo, o GPES, que é o Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software, administra o Laboratório de Engenharia de Software do PROCC.
Segundo o catálogo institucional, a produção desse grupo tem servido de estímulo à formação de mestrado, iniciação científica e tecnológica, mostrando como a pesquisa é uma extensão concreta da pós-graduação. No ProCC, cada aluno se vincula a uma linha de pesquisa, e cada linha está associada a algum grupo. Então, desde o início do curso, o aluno ele já entra com um ambiente de pesquisa já consolidado, onde ele pode desenvolver sua dissertação, participar de reuniões, pesquisas e até mesmo fazer artigos científicos, junto com o orientador e a equipe do grupo. Essa integração fortalece muito a formação do aluno, porque ele não fica só na teoria. Ele participa de projetos reais, aprende como a pesquisa funciona na prática e, além disso tudo, ainda desenvolve habilidades críticas e científicas acerca dos problemas que enfrenta. Além disso, esse envolvimento ajuda também na construção do currículo acadêmico, na preparação para o doutorado e até mesmo para o mercado, já que muitos desses projetos têm ligação com tecnologia aplicada. Ou seja, no ProCC, os grupos de pesquisa não são algo à parte, eles fazem parte do dia a dia do aluno, e é onde o conhecimento se transforma em resultado. E é essa interação que faz com que a pós-graduação seja realmente uma formação de alto nível.